profissionais, de uma maneira geral, aquela coisa do voto ainda muito pressionado, as pessoas têm medo de votar diferente, para você ter uma noção, no interior, se o médico que é da oposição receitar alguns, porque alguns médicos tomam esse partido, né, acabam se engajando na política. Ontem eu recebi um paciente no consultório que eu precisei trocar o receituário dele, quer dizer, um encaminhamento, porque foi o médico da oposição que receitou e encaminhou. Ele disse que a Secretaria de Saúde não aprendeu o exame. Então você vê como a gente ainda é refém, né, dessa política. E assim, claro que eu não poderia me expor a princípio e falar sobre tantos assuntos polêmicos, né? Eu falava de política, eu falava de situações muito cabeludas que acontecem dentro do consultório, então eu queria preservar a minha imagem enquanto profissional. Então eu criei Deus nos acuda, né? Deus nos acuda é uma cidade onde tudo acontece, é aquele Deus nos acuda, aquela bagunça, aquele vucu, onde tudo acontece, e é lá que o Dr. Greg trabalha. Pode passar, por favor. E aí, essa fanpage, inicialmente, eu fui soltando semanalmente a minha realidade, né? Eu achava importante eu ter um foco. Na verdade, eu não conhecia muito bem o público que ia interagir comigo, mas, de alguma maneira, eu queria falar a minha realidade, né? O que é que acontecia no meu dia a dia que valia a pena eu escrever sobre aquilo. Então, eu fui soltando aos poucos. A princípio, como eu falei, só os meus amigos faziam parte da página, atingiu para 500 pessoas conhecidas, mais ou menos, e eu já achava isso ótimo, né? As minhas postagens inicialmente eram curtas, eu tentava dar um tom mais humorístico à coisa, eram doses pequenas de humor, situações engraçadas que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, tem muitas coisas, muitas particularidades que acontecem no dia a dia da gente, que eu colocava o óbvio ali, sabe? Aquilo que você gostaria de contar às pessoas e às vezes até a grande massa não entenderia, mas o público médico entenderia muito bem e aquilo ia fazer um sucesso de alguma maneira. Então, do humor eu fui também para o desabafo, para crônicas. Eu sempre gostei muito de escrever e eu escrevia crônicas também, né, sobre o dia a dia do médico, algum desabafo do profissional, pessoal mesmo, alguma mudança de vida, enfim. Fui criando uma personalidade para o meu personagem, né? Pode passar. E aí, num dia que eu nem esperava, era dia do médico, 18 de outubro do ano passado, e eu cheguei de um plantão e estava muito cansado, meio decepcionado com as coisas que me aconteciam. Resolvi escrever um texto, né? Foi esse texto que eu escrevi, falando mais ou menos sobre a realidade de ser médico, né? O ponto de vista do médico. Por exemplo, eu disse que eu sou médico, mas eu também durmo, eu também vou ao banheiro, eu também preciso respirar quando o paciente sai da sala e logo entra outro. Eu sou médico, mas eu também tenho direito a fazer um tempinho de almoço. Sou médico, mas também adoeço. Sou médico, mas também não gosto de ser maltratado. Eu tento aliviar a sua dor, mas não sou saco de pancadas. Sou médico, mas também gosto de receber bom dia, boa tarde, boa noite. Também sinto prazer em receber sorrisos. Sou médico, mas também me comovo com a sua dor. Também volto para casa impressionado com muitas coisas que eu vejo no meu dia a dia. Sou médico, mas também preciso pagar as minhas contas. Não gosto que o meu salário atrase. Detesto levar calote de gente desonesta. Sou médico, mas eu também sei quando atendo gente que finge estar doente para arrancar um atestado. Também me irrito e perco a paciência às vezes. Sou médico, reclamo da grande jornada de trabalho, sei o quanto é pesado dar plantão. Sou médico, mas eu amo ver o outro melhorando com uma conduta minha. Sou médico, não ganho salário gratuito. Também tenho dias que desejo um atestado, mas sem honrar meus compromissos. Sou médico, mas eu não sei de tudo. Também não posso resolver todos os seus problemas. Eu sou médico, mas acima de tudo, eu sou um ser humano. Bem, postei isso às 2 horas da tarde, né? E achei que ia ficar ali. E aquelas 13 pessoas iam curtir, e enfim, não ia ter nenhuma repercussão. Uma curtida, 2 curtidas, 5 curtidas, 500 curtidas, 1000 curtidas, 2000 curtidas, comentários, e meu celular não parou mais de receber atualizações e elogios, críticas, aquela coisa. Eu fiquei muito assustado, porque, de certa maneira, eu queria que acontecesse esse boom,
mas a gente nunca está preparado para ele, né? É como que a gente sonhasse a vida inteira para fazer algum sucesso na vida e ele acontecesse do dia para a noite. Você não espera, você não está preparado para isso. Então, de uma em uma curtida, chegou a 20 mil curtidas, 702. Então, muita curtida, muitos comentários. Eu tentei ler a maioria dos comentários e não consegui. 2.383 compartilhamentos. Então, assim, foi uma coisa estrondosa. Eu não sabia o poder que a internet tinha. E antigamente eu administrava o meu Facebook pessoal de maneira muito, sabe, sem me preocupar. Às vezes a gente posta coisas e não sabe o poder que essa coisa tem, né, na rede. Então, cuidado no que posta, cuidado nas opiniões que expressa. Isso é muito importante, a gente ter consciência do que está passando para as pessoas de uma maneira geral. Então, no dia 18 de outubro, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses depois de eu ter tido a ideia inicial, aconteceu o boom da página. E pode passar? De 500 pessoas. Então, foi assim, eu fiquei com um ar de louco, porque eu tinha criado essa página e eu não sabia onde ela podia chegar. Então, tinha 561 pessoas a princípio, aí foi para 1.321, isso em questão de horas, assim, uma coisa muito absurda. 2.500, depois para 3.000, depois para 15.000, enfim, aí foi crescendo, tendo esse crescimento vertiginoso e chegou atualmente a 55 mil seguidores no Facebook. Aqui, esse gráfico, ele já foi feito há algum tempo. O Facebook lhe dá essas informações na sua fanpage, que é o total de número de curtidas, novas curtidas, quantas pessoas estão envolvidas naquele assunto, quantas pessoas estão falando sobre isso e qual é o alcance daquela página em 7 dias. Então, assim, eu comecei a atingir números que para mim eram inimagináveis.